Oi pessoal, tudo bem? O vídeo hoje é de um ângulo um pouquinho diferente, porque eu vou precisar aqui do suporte do computador, porque o poema que eu vou comentar hoje, que foi escrito pela Gabriela, o Instagram dela segue ali embaixo, ele só foi publicado em uma antologia que eu não tenho o livro físico, tá? Então eu acabei pegando esse poema do Instagram da autora, que vai estar aí no link, né? Ela publica bastante coisa, é uma poetisa estreante, né? Eu acredito que, pelo que eu pude acompanhar do Instagram, eu vi que ela não tem, acho que um livro publicado ainda, né? Mas possivelmente ela vai fazer uma antologia em algum momento, porque ela tem vários poemas publicados em concursos, em editais, né? Então ela vem ainda ganhando uma certa notoriedade, né? Aí no meio acadêmico. Então o poema chama Esfinge e uh, ele é assim: Esfinge, calmaria, grito abafado, mergulho dentro de si. Várias vozes falam em uníssono. O silêncio é ensurdecedor. Essencial, inadmissível, vital. Várias imagens simultâneas. O silêncio é caleidoscópico. Paz, imposição, espelho. Várias linhas de um mesmo novelo. O silêncio é tessitura. Pessoal, acho que o primeiro aspecto que a gente consegue notar nesse poema, né, é que os últimos versos, né, das estrofes, eles possuem orações com predicados nominais, ou seja, tem um verbo de ligação, né, no caso o verbo que liga, né, o sujeito silêncio a uma característica, né? Então as características elas são ensurdecedor, caleidoscópico e tessitura, tá? Ou seja, assim como alguns poemas famosos, né, tipo o do próprio Camões, né, que fala do amor, a tentativa desse aqui é de sondar sobre um determinado conceito, né, sobre uma determinada palavra, que no caso vai ser a palavra silêncio, né, o que parece pelo menos ser, né, num primeiro momento. Assim como os versos finais, né, eles apresentam uma espécie de paralelismo, né, os outros também, né, eles parecem ter alguma relação entre si e não são somente palavras soltas. Numa primeira leitura, né, a gente pode ter uma impressão de que ela solta várias imagens, né, que estão soltas. Mas o que eu acredito, né, é que essas palavras soltas, na verdade, elas são imagens simultâneas, né, que compõem uma espécie de linha, né, sobre o conceito, tá? E dão sobre o silêncio, né, sobre o tema do silêncio, diversas perspectivas, tá? Então, se a gente for tentar desvendar esse enigma do silêncio, né, ou seja, tentar estabelecer alguma ordem para as linhas desse novelo, né, desse poema, é possível a gente reparar que o paralelismo, né, ele se situa também na ordem em que os versos aparecem, né, pelo menos na interpretação que eu faço. Então, se a gente for ver aqui, ó, os primeiros versos das estrofes, elas dão um certo sentido, talvez clássico, né, para o silêncio. Né? Na etimologia, né, ou seja, lá na origem da palavra, o verbo silêncio vem de silere, né, indica um estado anterior ao surgimento de alguma coisa, ou posterior a quando uma coisa foi extinta, né, quando ela deixou de existir. Né? Ou seja, o silêncio está ligado a uma espécie de essência das coisas, próxima ao mistério original. Né? Então, nesse sentido, né, o primeiro verso, né, das estrofes, né, a gente tem esse paralelismo, né, em que a gente tem a ideia daquilo que é calma, essencial e paz. Né? Então, um sentido positivo que a gente teria sobre o silêncio. Tá? Então, nesse sentido, né, ele remete à calmaria de um mundo sem matéria, ao essencial, né, ou seja, aquilo que ultrapassa a matéria, vai na essência das coisas, e aquilo sobre o qual a realidade passa a existir, né? Seja a partir de Deus, né? Ou das ideias puras, tá? E também a paz, né? Porque não haveria, né, essa existência, a turbulência da existência das coisas, da contingência. Então, ou fazendo um paralelismo, né? O primeiro verso, né, de cada estrofe remete a essa espécie de conjunto de sentidos, né? Então, o primeiro conjunto de sentidos do silêncio parece ser esse. Na sequência, né, no segundo verso de cada estrofe, né, esse segundo conjunto de versos, a gente tem uma outra versão do silêncio,
que parece ser, na verdade, o silêncio motivado pela opressão, né, pela coerção. Então a gente tem o grito do abafado, aquilo que é inadmissível e imposto por outra pessoa. Então, nesse sentido, o silêncio, né, ou talvez a gente possa até falar de o silenciamento, ele assume uma outra faceta, que não é o da serenidade, né, ou seja, aquele valor clássico da serenidade, mas da violência. No terceiro conjunto de versos, né, os sentidos eles acho que estão mais próximos de uma concepção talvez romântica, né, do silêncio, que seria esse mergulho na própria subjetividade, né, um olhar voltado para dentro, né, procurando aquilo que a gente tem de vital, né, de espelho, né, da nossa própria identidade. Então, nesse caso, o silêncio ele também seria revelador de uma coisa essencial, mas que diferente de uma revelação objetiva da realidade, né, uma ideia transcendente, uma coisa que todos teriam acesso, ela revela, na verdade, a subjetividade de quem se detém, né, no seu próprio silêncio. Né? E, por fim, a gente tem o quarto conjunto, né, que ele é introduzido pela anáfora, né, por essa figura da anáfora, que é a repetição de uma mesma estrutura, né, com uma mesma palavra, iniciando aí, que seria o termo várias. Né? Então, na primeira estrofe, os versos estabelecem uma relação com os sons do silêncio, na segunda com as imagens e na terceira, né, terceira estrofe, com a imagem enigmática do novelo. Tá? Na sequência, o quinto conjunto, como a gente já disse, ele inicia, né, com orações do tipo nominal e anáforas também, né, que propõem esses predicativos para o termo silêncio. Tá? O que a gente pode talvez lançar como hipótese aqui, né, para esse final, né, que engloba o quarto e o quinto versos, né, que são esses conjuntos, né, é que eles dizem respeito a uma espécie de profusão de conceitos que podem ser atribuídos ao termo silêncio. Tá? Então, nesse caso, a gente poderia interpretar, a partir já pegando o próprio título do poema, né, já que a esfinge seria um monstro mitológico, que no Édipo, né, na tragédia do Édipo, ele propõe um enigma que o herói deve resolver, né, de que as diversas facetas do silêncio, né, ou seja, os diversos significados que compõem o próprio termo silêncio, né, precisariam ser desvendados para que o leitor, né, a pessoa que está buscando o seu próprio conhecimento, possa compreender qual é o tipo de silêncio, né, que está regendo a sua vida. Né? É um silêncio pela opressão? É um silêncio pela busca de uma essência? É um silêncio por uma busca identitária? Né? Então, talvez nesse sentido que a esfinge apareça aqui, né, como uma espécie de enigma a ser resolvido para o leitor tentar chegar à sua própria conclusão de qual que é o silêncio que está regendo ali, né, a si mesmo, né? Qual silêncio que está motivando você a não falar, ok? Pessoal, é a minha interpretação. Obviamente, o poema, né, por ele ter inclusive essa proposta enigmática, né, essa proposta mais hermética, ele pode ter vários sentidos, várias possibilidades. Essa foi a que eu atribuí, ok? Então fica aí para vocês o desafio, né, de tentar desvelar esse nó, né, do novelo aí e tentar compreender qual seria o sentido da esfinge, ok? Pessoal, eu fico por aqui, relembrando, no Instagram, né, tá ali embaixo, nos comentários ali do YouTube. Eu fico por aqui e até a próxima.